Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, na Bahia, em Salvador, nesse evento que é muito importante para essas discussões. E quero agradecer especialmente a organização do evento pelo convite, principalmente ao Anderson e à Rita, que foram meus interlocutores mais diretos. Eu trabalho, então, no CEMADEM, que a organização do evento me pediu para cobrir um pouco algumas informações gerais do que o CEMADEM faz, como funciona, como é a estrutura. Então, eu vou tentar passar um pouco por essas primeiras informações mais gerais do centro, como é um centro de criação ainda mais ou menos recente, e depois eu tento trazer alguns exemplos mais específicos de trabalhos relacionados à geoinformação. Apesar de que, de uma maneira geral, praticamente todo o trabalho do CEMADEM está relacionado com geoinformação. Acho que daqui a pouquinho a gente coloca a apresentação, eu vou explicando um pouquinho do CEMADEM enquanto isso. O CEMADEM foi criado em 2012, finalzinho de 2011, começou a ficar operacional no início de 2012, após o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. Antes da criação do CEMADEM, já existiam vários trabalhos de monitoramento e também de alertas de desastres. Então, o trabalho mais de atuação durante os eventos, principalmente com as defesas civis, alguns trabalhos também de prevenção com algumas defesas civis. Então, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, por exemplo, tem o PPDC já há várias épocas, que é o Plano de Prevenção de Defesa Civil, que atua principalmente na época do verão, que na região sudeste é o verão chuvoso, então quando acontecem mais problemas de inundação, de deslizamento. E já existiam também os trabalhos da CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e a criação do CEMADEM ocorreu junto com a criação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a intenção de fazer uma integração maior entre essas instituições, entre esses dados, entre esses parceiros, e não só de fazer essa integração na parte de monitoramento, mas em todas as etapas de proteção e defesa civil. Ok, então agora sim, aqui é uma das fotos da nossa sala de monitoramento. Então, começando aqui falando sobre os desastres, nós temos uma diferença, porque acho que é importante falar isso também, porque o imaginário brasileiro ainda é muito ligado naquele imaginário do norte global, de que desastres são furacões, terremotos, tsunamis. Os nossos desastres são diferentes, mas igualmente são desastres, né? Então a gente tem secas, inundações, enxurradas, incêndios florestais, alguns outros, mas todos eles são desastres tanto quanto os desastres do norte global. Então eu trouxe essa definição da ONU. Alguns slides depois eu vou passar mais rápido, mas esse aqui, especialmente, vou gastar um tempinho maior, que é importante a gente ter clareza dessa definição da ONU. Então, desastres são uma séria ruptura do funcionamento de uma comunidade envolvendo perdas generalizadas, impactos humanos, materiais, econômicos, ambientais, que excedam a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada a recuperar-se com seus próprios recursos.
E essa definição, depois, ela tem algumas atualizações, dizendo, por exemplo, que impactos em qualquer escala, tá? Porque aí existem outras instituições que vão falar em número de afetados, etc., mas a definição mais atual da ONU diz que em qualquer escala que aconteçam esses efeitos, esses impactos, é considerado um desastre. Então, nós temos muitos desastres acontecendo no CEMADEM. Então, aqui, como eu falei anteriormente, a criação do CEMADEM, após o desastre da região serrana, a principal lei dessa criação do Sistema de Proteção e Defesa Civil é a Lei 2.608, de 2012, que, entre outras coisas, ela trata da criação do CEMADEM, que é responsável pelo monitoramento e pelos alertas, e também de outros, da atuação de outros órgãos, como o SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e a atuação dos órgãos de proteção e defesa civil nas esferas municipais e estaduais. Tudo isso faz parte de um sistema que deve ser integrado com diferentes funções. Então, uma das perguntas que a Rita tinha me feito, né, seria o que fazer quando acontece um desastre, o que fazer para... E essa pergunta tem respostas diferentes dependendo da fase, se a gente está falando do antes, do durante ou do depois, né? Então, a atuação do CEMADEM, por exemplo, é uma atuação no antes, principalmente de prevenção. O SENAD já faz esse gerenciamento aqui do durante e do depois, e os órgãos de proteção e defesa civil, eles atuam em todas as fases, tá? Não só na resposta, mas também na prevenção. Então, nós temos colaboração com todos esses órgãos, CPRM, ANA, Comunidade, INPE, e por protocolo inicial, os alertas que eram emitidos pelo CEMADEM, eles eram enviados ao SENAD, e o SENAD ficava responsável pela decisão de como encaminhar esses alertas, encaminhar às prefeituras, às defesas civis em nível municipal ou estadual, ou a outros órgãos. E agora, aos pouquinhos, por insistência nossa, das pessoas que trabalham ali com os alertas, nós temos tentado colocar esses alertas mais à disposição da população. Então, foi criado um mapa interativo, que está na página do CEMADEM, onde qualquer pessoa pode entrar e ver os alertas que estão vigentes, ver a evolução dos alertas, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês também. Os alertas são atualizados, então atualiza o nível, isso pode ser visto lá no mapa interativo. E começamos um acordo com algumas emissoras de televisão para tentar deixar essas informações mais acessíveis. Mas, por protocolo, por portaria, essa comunicação é enviada do CEMADEM para o SENAD. Como organograma do CEMADEM, nós temos as equipes relacionadas diretamente ao monitoramento, equipe de engenharia, que cuida mais do parque de equipamentos, a equipe de pesquisa, e nós estamos embaixo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também, por atribuição de atividades, nós ficamos responsáveis principalmente por seca, incêndios florestais, deslizamentos de terra e inundações. Então, uma pergunta muito comum que me fazem é com relação ao rompimento de barragens, que também é um desastre, e as pessoas, em geral, têm muito interesse, muitas dúvidas sobre rompimento de barragem, mas o rompimento de barragem especificamente não é monitorado pelo CEMADEM. Ele fica com outro ministério, que é o Ministério do Meio Ambiente,
E existe essa divisão, que ela é mais institucional do que conceitual, mas fica dividida, em termos de atribuições, fica dividida dessa forma. Então, aqui, passar muito brevemente sobre alguns equipamentos. Então, eu não sei se todos conhecem, né, esses tipos de equipamento. Então, existe, por exemplo, a plataforma de coleta de dados agrometeorológica, as estações fluviométricas, os pluviômetros, que nós temos automáticos e semiautomáticos, os radares. Aqui eu coloquei a foto do radar de Salvador, mas são alguns espalhados aí pelo país. Então, aqui acho que eu já mencionei quase tudo. O monitoramento funciona 24 horas por dia, ao longo do ano todo. Então, Natal, Ano Novo, feriado, sempre existe uma equipe ali no monitoramento, enviando os alertas, e a equipe do pessoal que trabalha no monitoramento e alertas é uma equipe também de maioria de profissionais com mestrado, com doutorado, e conseguem dar esse olhar de experiência humana. Então, apesar de toda a tecnologia e com todas as ferramentas, ainda é necessário ter esse olhar humano na definição ali dos alertas e na decisão também de quando emitir o alerta. Atualmente são 1.038 municípios monitorados, e existe uma diferença também do monitoramento que é feito dentro da sala de situação. Então, são 42 especialistas em diferentes áreas, tem as trocas dos turnos aqui, 4 turnos ao longo de cada dia. Dentro da sala de situação, é feito um monitoramento de deslizamento e de inundações, que são os de natureza mais dinâmica, que tudo é muito rápido, às vezes, entre o início da detecção daquele evento, o alerta e o acontecimento do evento é um prazo de 2 horas. Então, é um prazo extremamente curto, aí é feito na sala de situação. Fora da sala de situação, existe o monitoramento dos outros eventos que não são esse prazo tão curto, que são os de seca, os relacionados com agrometeorologia e de incêndios florestais e também de nível de reservatórios. Então, aqui é um exemplo do início do corpo de um texto, de um alerta. Então, existe a identificação do local. Aqui, o nível, por exemplo, esse exemplo é um alerta de nível moderado. A identificação das pessoas e residências que podem ser afetadas, dos bairros que podem ser afetados. E aí, dependendo do alerta, ele vai conter diferentes informações. Vou trazer algumas aqui. Os níveis podem ir desde observação, passando por moderado, alto e muito alto. E, para definir esses níveis dos alertas, é uma combinação entre a possibilidade de ocorrência daquela ameaça e o impacto potencial que aquela ameaça vai provocar. Dessas informações com dados de mobilidade humana para conseguir ter uma ideia melhor. Então, aqui a gente tem a frequência de inundações por horário. A gente vê que a maioria das inundações acontece a partir das 4 da tarde. E a gente vê que esse horário de 4, 5 da tarde é um horário de mais movimento, mais deslocamento das pessoas também. Então, a gente tem mais pessoas circulando por alguns lugares com mais inundações. Então,
a situação, às vezes, da inundação ou do alagamento, ela fica agravada dependendo do horário do dia pelo movimento das pessoas. Então, aqui nós fizemos também uma distribuição entre moderado, alto e muito alto, considerando também essa quantidade de pessoas se deslocando ao longo da cidade, se elas estão próximas desses pontos de alagamento, ou se estão próximas dos lugares ali da bacia mais comprometidos. Aqui também aqui o mapa de uso e ocupação do solo. Aqui também para a bacia do Tamandaí, considerando também a elevação do terreno e considerando também a presença de alguns pluviômetros. E aí esse trabalho aqui foi para relacionar com um outro trabalho que nós chamamos de pluviômetro de Twitter, que nós analisamos o que as pessoas escrevem sobre o que elas estão vendo em tempo real. Então, por exemplo, estou vendo chuva ou estou vendo céu escuro, acho que vai chover. Estou vendo uma inundação aqui na rua onde eu estou passando. E aí, fazendo um cruzamento desses dados, do que é escrito por Twitter, com os dados que nós temos dos pluviômetros, e se eles indicam uma chuva que possa ser relacionada com a chuva que está sendo relatada pelos usuários do Twitter. Por quê? As redes sociais elas podem ser uma fonte extra de dados, considerando que nós, por mais que nós tenhamos pluviômetros, nós não vamos conseguir ter pluviômetros em todos os lugares ali necessários. Então, às vezes, uma pessoa consegue atuar como se fosse um pluviômetro, consegue atuar como um representante direto daquele lugar, mandando informação para a gente, para outras pessoas ali, que ajudam até na emissão do alerta. Só que, para isso, a gente precisa cruzar essas informações e saber o quanto elas são válidas e o quanto elas são úteis de fato. Então, aqui esse cruzamento, né, com os dados dos pluviômetros físicos, né? Aí foi feito o processamento. Aqui a relação de inundações, de fato, com o número de tweets, com as chuvas, então, as relações entre esses dados. Aqui também. Aqui já um trabalho para o Rio Madeira, em Porto Velho. Para esse trabalho foram feitas manchas de inundação, então uma simulação de qual parte da cidade vai ser afetada de acordo com o aumento no nível do Rio Madeira. O Rio Madeira é um rio muito problemático ali para Porto Velho, porque com a elevação desse rio, ele já atinge a cidade e causa muitos danos. Então, estabelecimentos comerciais que ficam embaixo d'água, restaurantes que perdem toda a comida, tudo que estava no freezer, e também afeta as estradas. Então, até para chegarem medicamentos por via terrestre, para chegarem outros alimentos, outros tipos de mercadorias que seriam importantes, fica tudo afetado. E, especialmente na área urbana, a gente consegue prever quais partes da cidade vão sendo impactadas à medida que o nível do rio vai aumentando. Aqui, para cada cota do nível do rio, aqui de aumento do nível do rio, tem o número de lotes urbanos que seriam afetados, o número de escolas
E existem várias escolas que são afetadas e várias escolas em áreas de risco também. E o número de postos de saúde também afetados. Então, às vezes, já está numa situação de calamidade e o posto de saúde fica incapacitado de atender porque ele também está embaixo da água ou está afetado pela enchente de alguma forma. Então, aqui outros dados também com relação ao nível Madeira, várias instituições diferentes afetadas, o número de caminhões passando pela BR-364. Então, aqui durante uma das cheias do Rio, né, o número de caminhões diminui drasticamente, então isso significa que estão chegando menos equipamentos, menos remédios, etc., na cidade. Aqui outro trabalho, esse para São José dos Campos. Para São José dos Campos, nós usamos dados de uma pesquisa de origem e destino. Essa pesquisa ela tem que ser feita por todos os municípios de médio e grande porte. E é uma pesquisa que ajuda muito, não só na parte de trânsito, que é a parte mais óbvia, mas a gente saber onde as pessoas estão se deslocando, de onde para onde, em que momento essas pessoas estão se deslocando, isso é uma fonte de dados muito importante. Então, aqui, por exemplo, a gente vê para TZ, aqui são as zonas de tráfego, tá? E a gente vê que independente da zona de tráfego, elas têm alguns picos ao longo do dia, no início da manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Em algumas zonas, esse deslocamento no horário de almoço é menor, para todas elas, no início da manhã e final da tarde, é normal que seja maior, né, quando as pessoas estão indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Existem algumas situações específicas de estudantes que estudam à noite, então, em algumas zonas de tráfego aqui, vai ter um percurso maior de estudantes, né, aqui no período da noite, quando estão se deslocando para ir e voltar da faculdade. E a gente sabendo em quais zonas essas pessoas estão se deslocando, a gente pode cruzar e analisar se essas pessoas estão se deslocando em alguma área de risco e então poder também enviar os avisos, os alertas com uma qualidade melhor de informação. Aqui, muito rapidamente, alguns dados de saúde. Aqui são casos de leptospirose. Aqui são municípios diferentes, eu não vou conseguir ler para vocês, mas são municípios diferentes. Onde está em vermelho aqui são todas as barrinhas, né? São casos de leptospirose, e essas barrinhas que ficam mais altas aqui são os casos logo após um episódio de inundação. Então, a gente vê que os casos de leptospirose aumentam muito nos municípios depois dos episódios de inundação. Porque a pessoa, depois que acontece a inundação, a pessoa volta para casa, tem contato com a lama, com a água contaminada e acabam tendo a doença. Então, a gente fez esse trabalho também de analisar onde tinham mais casos ao longo de cada mês do ano, durante alguns anos. Tinha uma distribuição mais relacionada com o período chuvoso, que no Nordeste é no meio do ano, no Sudeste e no Sul é no fim do ano, começo do ano. Então, essa distribuição também ficava relacionada com isso, né? Então, mais casos principalmente no Nordeste aqui, no meio do ano, quando chove mais, e depois teve um período que a maior parte dos casos estavam ali no Acre ou em Rondônia, e então nós fomos analisar o que estava acontecendo também, né? Então, é relacionado
com o aumento do nível do rio. Então, em azul aqui é o aumento do nível do rio, e as barras são os casos de leptospirose. Aqui são fotos de alguns municípios do Acre. E aqui para Rio Branco, especificamente, nós verificamos que alguns bairros afetados eram bairros, alguns bairros com casos de leptospirose eram afetados pela proximidade aqui do rio e por estarem relacionados com inundações. Mas existia o bairro de Vitória, por exemplo, que não é afetado por inundação e tinha muitos casos de leptospirose. Nesse caso, relacionado com coleta do lixo e saneamento urbano, que também são causas de aumento da doença. Então, é interessante também verificar que existe essa diferenciação. Então, saber o que é causado pela inundação e o que não, né? Apesar do efeito final ser o mesmo, né? As causas aqui são diferentes. Aqui, relacionando também, voltando ali aos dados de chuva e relacionando com o horário da chuva. E esse é um último trabalho que nós fizemos mais recentemente, também para a região metropolitana de São Paulo, relacionado a ciclovias. Então, vem dos lugares de mais chance de alagamento ou de inundação na cidade de São Paulo, e os deslocamentos específicos em bicicleta. Então, tentando analisar se essas bicicletas passam por lugares de alagamento e talvez se elas possam, em alguns casos, substituir o carro. Em alguns lugares onde a rua vai ficar alagada e o carro não consegue passar, mas a bicicleta consegue passar por um canto e contornar aquele lugar. Então, seria uma alternativa de deslocamento também. Aqui, uma última foto, só para ilustrar também muito rapidamente um outro tipo de trabalho que é feito, que é o de cartografia social, mapeamento participativo. Esse aqui foi feito em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e são dados que complementam a cartografia tradicional, com a visão mais específica e detalhada da comunidade, dos moradores que conhecem a região, que conhecem aqueles problemas de forma mais específica e localizada. Então, esse é um trabalho que a gente não consegue fazer em grandes escalas, né? Não temos fôlego para fazer em nível nacional, por exemplo, mas eu espero ter dado várias ideias para vocês de coisas que são possíveis de replicar cada um no seu local. Então, aquela pergunta, né, do que fazer quando ocorre um desastre e a quem recorrer. Então, depende. Se for antes, qualquer um de nós, com as nossas diferentes habilidades e competências, nós podemos atuar em estudos, em pesquisas, em trabalhos técnicos que gerem informação, que auxiliem a tomada de decisões, que auxiliem a políticas públicas que sejam efetivas, que sejam eficientes. Podemos conhecer melhor o nosso entorno, o lugar onde nós moramos. Agora, durante é com a Defesa Civil, entrar em contato com a Defesa Civil, que é o órgão que vai saber o que fazer, como orientar.
quando está acontecendo o desastre, se é uma pessoa que mora em área de risco, a orientação é que, se possível, ela tente sair daquele local, tente se direcionar a um local seguro e entre em contato com a Defesa Civil, se possível. Mas o ideal é que, antes de acontecer o desastre, que essa pessoa participe, como líder comunitário ou com grupos comunitários, que essa pessoa participe de grupos que definam rotas de fuga, definam pontos de encontro, definam para onde ela pode ir, definam quem vai se responsabilizar por quem, principalmente se tiver cadeirante, se tiver crianças, qual vai ser a pessoa responsável por uma outra pessoa e para onde vão levar essas pessoas. O ideal é que tudo isso seja conversado antes, na fase de prevenção. Na fase ali, durante, enquanto está acontecendo, Defesa Civil. Geralmente, o número da Defesa Civil é 199. Eu estou vendo que tem alguns colegas da Defesa Civil, talvez possam confirmar se esse número mesmo, né? 199. E no depois, né? No depois, quando já aconteceu, algumas pessoas foram desabrigadas, desalojadas, temos construções destruídas, vidas perdidas. No depois, nós precisamos muito das políticas públicas que consigam atender essas pessoas, consigam fazer programas de moradia adequados. A Defesa Civil e principalmente o Senad, né, que na esfera nacional, vão ter uma atuação muito importante nessa reconstrução melhor, e nós também podemos, cada um de nós, contribuir gerando informação e ganhando informação para saber como se prevenir novamente para outros. Então, eu sou ruim de redes sociais, mas vocês podem me procurar no Facebook, no LinkedIn, quem quiser mais contato, e também por esse e-mail, luciana.londe@semadem.gov.br. E-mail eu respondo muito bem, tá? Eu respondo muito rápido. Então, quem quiser pedir também mais material, ou se quiser pedir os artigos relacionados às figuras que eu mostrei aqui mais rapidinho, podem escrever também, eu mando para vocês, sem problema. E caso tenham dúvidas também, que não possam, por algum motivo, conversar agora, podem me escrever também, que eu respondo. Tá? Obrigada. Muito obrigada, doutora Luciana Londe, por sua valorosa apresentação. Peço a gentileza que continue aqui conosco, pois daremos início ao segundo bloco de perguntas. Disponibilizaremos de 10 minutos para este momento. Gostaria de solicitar a nossa organização, se já temos a lista de inscritos. Olá, dona Luciana, bom dia. Eu tenho uma pergunta, eu achei muito interessante, eu gostaria de agradecer muito por esses conhecimentos que você trouxe aqui, porque me fez refletir bastante sobre minha prática profissional, sobre minha linha de pesquisa. E nesse contexto, é o seguinte, assim, no atual contexto das mudanças climáticas, a discussão sobre a resiliência basicamente se apoia, no tripé social, econômico e ambiental. Dessa forma, idealmente, a concepção de uma cidade resiliente se apoia na ideia de uma cidade que deve ser capaz de se recuperar em um curto espaço de tempo de desastres diversos. Considerando isso, o CEMADEM, como o senhor falou aí na palestra, como dito, atua na prevenção. Isso não é? Mas, como você avalia ou diagnostica o papel do CEMADEM na promoção do pensamento dessa reconstrução, dessa ressignificação de uma cidade resiliente?
Oi, Carlos, obrigada. Que curso você faz? Geografia, na Universidade Federal da Bahia. Muito bem, nós temos muitos geógrafos lá. Então, essa parte de promoção da resiliência e essa discussão com a comunidade é feita principalmente por uma equipe específica que chama Semadem Educação. Então, eles têm contato principalmente com as escolas, com as crianças, com os adolescentes, que é considerada uma forma mais eficaz de comunicação, porque essas crianças e esses adolescentes levam essa conversa para casa, para conversar com o pai, com a mãe, com os vizinhos, né? E para dar um pouco de capilaridade para essa discussão. Como a gente não consegue discutir com todo mundo, né? Esses trabalhos nas escolas, aí sim, eles vão ensinar formas de prevenção, vão discutir resiliência, e tem um trabalho muito bacana também, que é com pluviômetros semiautomáticos. Teve os pluviômetros que eu mostrei aqui, que são pluviômetros que medem tudo automaticamente e mandam esse sinal direto lá para o Semadem, eles recebem lá os dados. No pluviômetro semiautomático, ele depende que uma pessoa vá até aquele pluviômetro e faça leitura todo dia dos dados do pluviômetro. Então, nós temos esses pluviômetros semiautomáticos instalados em algumas comunidades, alguns lugares estratégicos e algumas escolas também. Então, nas escolas, os alunos são responsáveis por ir lá todo dia, medir, fazer a medição, anotar esses dados e enviar para o Semadem. Então, com essa leitura, eles conseguem até ter uma relação mais próxima com a natureza, de olhar o céu, olhar o tempo e relacionar com aquela leitura que foi feita no pluviômetro. Então, ao mesmo tempo que eles estão colaborando, mandando os dados, eles estão aprendendo também a se construir de forma mais resiliente dentro das possibilidades de cada um. Mas é um trabalho também para ser multiplicado. Obrigada, Carlos. Nós temos outra pergunta. Você pode chegar até aqui? O menino não foi... Cristiane? Bom dia, Luciana. Obrigada pela palestra. Eu sou Cristiane, sou da GIZ Brasil, né, Cooperação Alemanha-Brasil para o Desenvolvimento Sustentável. A minha pergunta é um pouco assim, a gente tem visto, por exemplo, agora com esse desastre no Rio Grande do Sul, a própria mídia, né, jornalistas comentando, como é que a gente vai reconstruir as pontes, a própria ocupação urbana. A gente tem que considerar o clima do futuro, que já é o clima atual também. Aí eu queria perguntar assim, como que o Semadem, nessa área de pesquisa, se vocês estão desenvolvendo alguma diretriz para os municípios, para as pessoas que projetam essa infraestrutura de hoje e do futuro, essa reconstrução, como a gente fazer essa prova climática, né, esse climate proofing, que eu vejo que é uma discussão ainda muito inicial no Brasil, a gente fazer uma infraestrutura realmente mais resiliente, mas ao mesmo tempo que tem um custo-benefício assim, razoável, né? Obrigada. Então, Cristiane, acho que o ideal seria a gente respeitar essa relação com o ambiente, né? Até no próprio Sul, eles têm aquela história que eles contam, né? Dos indígenas brigando com o pessoal que estava se mudando ali para a região, né? Começando a construir ali as casas, etc. E tinha aquelas brigas, né, de quem é a terra, e até que em um momento os colonizadores vão ali para a margem do rio, e aí eles percebem que os indígenas não brigam mais por aquela área. E aí eles perguntam assim, a gente pode ficar com esse espaço aqui, vocês não vão querer, né? E os indígenas falam, esse não é nosso, esse é do rio, esse espaço é do rio, porque eles já sabiam que ali
o nível do rio sobe, que aquela parte inunda, aquela parte alaga. Então, aquele espaço não é nosso, é do rio. E por mais que a gente tenha soluções assim super tecnológicas e de engenharia de ponta, é preciso respeitar esse espaço do rio, essa relação com a natureza também, né? Então, aquela orientação do Build Back Better, de reconstruir, não só reconstruir, mas reconstruir melhor do que foi, essa reconstrução deve ser pensada também, assim, se tinha uma ponte aqui e não funcionou ter essa ponte, a gente pode analisar qual o melhor lugar para ter uma ponte. Talvez não seja aqui exatamente. E aí sim a gente pode ajudar muito, né? Esse tipo de estudo de análise do território, de análise das áreas de risco, a gente consegue apontar muito bem onde é melhor para construir, onde não é adequado para construir. Agora, é claro que isso tem que ter uma integração, como o nosso outro colega falou, uma integração amarrada com o financiamento, com o direcionamento de verbas, porque não adianta também a gente ter só os estudos teóricos, né? E algo que talvez vocês do GIZ tenham até mais material do que nós, da parte também de fazer essas, por exemplo, os parques lineares, ou situações em que, numa situação fora de um contexto de inundação, você tem um campo de futebol, e numa situação de inundação, aquele campo de futebol é inundado. Ok também, né? Para uma cidade de adensamento urbano, onde às vezes tem pouco espaço, né? Em tempos normais, a gente tem um campo de futebol, ou tem um parque de área verde. Em momentos de inundação, vai inundar ali, mas não tem problema. Não tem problema inundar o campo de futebol e o parque. Aí as pessoas deixam de usar naquele momento, a água baixou, volta a ser uma área de lazer. Então, isso é possível. Nós temos mais uma pergunta aqui e a gente vai finalizar. Tem mais perguntas ali que o Juan está terminando, mas se a gente conseguir ser rapidinho, a gente atende, né? Ana Carolina, do INEMA. Bom dia. Obrigada pela palestra, muito boa. Eu queria saber com relação aos incêndios florestais. Porque, assim, quando a gente pensa em incêndio, a gente não tem uma previsibilidade tão grande quanto alguma questão que a gente possa medir através do clima, por exemplo, né? A gente tem a questão de crime, gente que toca fogo porque quer. Então, como que vocês orientam nessa questão do planejamento, já que a gente não consegue ter essa previsibilidade tão marcada como em outras situações? Ana Carolina, aí nós temos uma pesquisadora no CEMADEM que é especialista nessa parte, que é a Liana Anderson. Aí eu posso compartilhar o contato também para as questões mais específicas. Mas, assim, de maneira geral, por sensoriamento remoto, a gente pode identificar várias coisas. A gente pode identificar, por exemplo, se uma vegetação está muito seca, essa vegetação mais seca, ela vai pegar fogo com mais facilidade. Se a gente une essas informações sobre a vegetação com as previsões, a previsão subsazonal, por exemplo, que vai dizer se vai fazer muito calor, se vai ter pouca chuva ou nenhuma chuva, se o tempo vai ficar muito seco, que é o que a gente chama de dry spell, né, que é um período de secura extrema, de baixa umidade do ar. Então, a combinação de todos esses fatores vai ser um alerta de que a chance de incêndio vai ser maior, vai ficar aumentada
dentro dessas condições. E aí, junto com esse alerta do incêndio, a gente tem também o alerta das doenças respiratórias relacionadas com a fumaça, que vão ser decorrentes disso. Então, geralmente, depois desse incêndio, a gente tem um número de internações maior por pessoas com problemas respiratórios, pulmonares, etc. Então, é possível fazer esse cruzamento de informações. Agora, é diferente a gente falar de incêndio florestal, que acontece naturalmente, como no Cerrado, por exemplo, e dos incêndios criminosos, porque aí o incêndio criminoso, mesmo com uma vegetação verde, né, que vai aparecer ali nas imagens de satélite como uma vegetação saudável e sem secura, né? Ela vai pegar fogo se alguém colocar fogo ali. Aí esses casos de incêndio criminoso, aí a tecnologia está mais avançada para detectar quando ele está acontecendo, né? Para dizer, olha, tem um foco aqui, para que os agentes do IBAMA consigam ir até lá, ou que possam tentar controlar aquele fogo, né? Mas aí a prevenção já é mais difícil por não estar uma prevenção relacionada com esses dados. Muitas perguntas, né? Nosso tempo não dá para todas, mas eu queria ver se a gente conseguia resumir. Rui Torinho, da CEPLAN, e Vladimir, pode vir aqui, vocês fazem as duas perguntas ao mesmo tempo e ela resume a resposta. Rui e Vladimir. É Anderson que quer falar? Anderson também quer dar uma palavrinha. Vocês falam todos três ao mesmo tempo. E ela... Gente, acho que o motivo aqui é especial. O doutor Acácio, na abertura do evento, informou que a SEI está pleiteando aí junto à FINEP um financiamento. Acabamos de saber que a nossa proposta foi habilitada, mas um passo foi dado e futuramente a SEI vai aumentar, né, sua infraestrutura aí para apoiar esses órgãos aí do governo, instituições públicas em geoinformação. Vamos torcer aí para que esse financiamento saia. Parabéns, doutora Luciana, pela apresentação, muito rica em termos de conhecimento. Quero parabenizar também a SEI pela iniciativa desse evento de alto nível. Eu atuo, no momento, na Secretaria do Planejamento, na Coordenação Executiva de Articulação Territorial. Sou responsável por 3 territórios de identidade. A Bahia tem 27 territórios de identidade. Eu estou responsável por 3, uma equipe, né, que montamos de alto nível, tentando fazer o melhor aqui na Bahia. Eu trago 2 conceitos que considero importantes para essa questão de mitigação e adaptação climática e situação de risco nas cidades. Arranjos produtivos locais e pagamento por serviços ambientais. Eu não sei se a instituição SEMADEM e também o ICLEI pode responder, né, essa minha indagação, se engajaram esses 2 conceitos nas suas ações, nas suas políticas, né, no seu planejamento, porque eu considero importante o seguinte: nós empoderarmos quem está lá na linha de frente. Sobretudo aqueles agricultores, aqueles pecuaristas que tratam, que cuidam da agricultura familiar. O Estado da Bahia tem uma preocupação muito grande, tem um investimento muito grande nessa área. Não se preocupa somente com o agronegócio, mas com a agricultura familiar. E muitas das vezes, esses profissionais que estão lá tratando da terra, tratando do seu rebanho, com dificuldades, sem recursos, e as tragédias e os fenômenos naturais acontecem, muitas vezes eles perdem tudo em frações de segundos, de minutos. Esses 2 conceitos, arranjos produtivos locais e pagamento por serviços ambientais, estão na pauta do SEMADEM e do ICLEI. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos, bom dia. Agradecer a SEI, né, pela oportunidade desse evento e agradecer ao colega Rui porque introduziu uma pauta que eu queria colocar, que apesar da gente estar aqui tratando de cidades resilientes, né, eu trabalho na CAR, né, da SDR, e colocar aqui a importância também da gente ter um olhar para o meio rural.
lá não é... Cidade resiliente depende de um campo resiliente também, né? Não apenas por conta dos sistemas alimentares, mas porque lá é espaço de vida, né? Lá vivem pessoas, lá precisa da infraestrutura, e a gente viu a dificuldade que a gente teve, né, no meio rural baiano, principalmente naquele trágico evento que aconteceu no sul da Bahia. E a gente tem que lembrar também que muitas vezes a gente fala das cidades imaginárias, né? O professor Lida Veiga já trouxe isso há bastante tempo, né? E a gente, com certeza, na Bahia tem muito mais cidades imaginárias, né? Então tem muito mais gente no campo do que em torno dos 30% aí que a gente tem colocado nos dados. E aí eu queria fazer a seguinte questão. Eu vi ali, né, já tratando da questão da seca, já tratando a questão dos poços, já pensando nisso, mas eu queria ver um pouquinho mais, né, do que o Semadem tem feito para o campo. E também eu vi muitos exemplos do Sudeste, e como é que tem os estados, os municípios do Nordeste e da Bahia em especial, tem procurado o Semadem, não tem? Como é que está isso? Obrigado. Eu trouxe o tema mais direcionado para a cidade, porque é o que eu domino mais e trabalho mais ali, está dentro da minha área de atuação. Mas tenho 2 colegas que trabalham na pesquisa exclusivamente com o semiárido, com a produção familiar, produção agrofamiliar, que são Ana Paula Cunha e Marcelo Zeri. Estão disponíveis os contatos deles ali na página, e nós temos, respondendo a pergunta do Rui, nós temos os boletins que estão abertos, disponíveis na página do Semadem, que são boletins voltados para informações relacionadas à produção agropecuária, à agricultura e agropecuária. Então, relacionadas com as previsões, relacionando com o período de El Niño, período Laninha, se vai chover mais, se vai chover menos, períodos de seca mais extrema. A Ana Paula Cunha, especificamente, ela fez todo um levantamento de cisternas, de primeira água, de segunda água, tudo relacionado para o semiárido, para a região que o pessoal chama de Matopiba, que pega estados diferentes, mas vários deles na região Nordeste. E aí estão disponíveis, estão públicos, é possível ver essas previsões. Então, para o produtor, por exemplo, eu acho que ele consegue ter um pouco de planejamento, de pensar nos próximos meses qual vai ser a estratégia mais adequada para ele, de acordo com as previsões ali que são colocadas, principalmente relacionando aí os eventos meteorológicos.